Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida? Fica aqui comigo que você saberá direitinho dessa história e você vai ver que você aprendeu isso errado. Eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Lição número 4, a liderança de Josué. Texto principal, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué capítulo 1, versículo 6. Resumo da lição. O líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Sim, a principal característica do líder na questão espiritual é saber que ele é altamente dependente de Deus, totalmente dependente do Senhor. Introdução. Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual a sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Você quer ser um bom líder? Siga o exemplo de um bom líder. Porque para que você tenha uma boa referência, Josué, ele teve uma excelente referência. E quem era a referência de Josué? Moisés. Josué era a sombra de Moisés, né? Onde Moisés estava, Josué estava colado com ele. Josué obedecia a Moisés porque sabia e reconhecia a autoridade de Deus que estava sobre Moisés. E o que aconteceu com isso? Após Moisés morrer, o que acontece? Josué acaba sendo escolhido por Deus para liderar o povo. E por que Josué? Porque Josué reconhecia Moisés como líder, a autoridade dele como líder, e ele era um homem obediente ao seu líder, ou seja, ele estava sendo guiado por um bom líder, ele tinha um bom líder como exemplo, e por isso uma das razões pelas quais ele foi um excelente líder. O sucessor de Moisés, uma escolha divina. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas Deus lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. É bem verdade que quando somos escolhidos pelos homens, né, para liderar um departamento ou até mesmo a igreja, é claro que ficamos alegres, porque reconhecemos que se aquele que nos chamou está debaixo da autoridade de Deus, nós entendemos que é Deus quem está nos chamando, mas nem sempre é assim. Alguém que está na liderança pode chamar alguém para liderar e esta pessoa não está apta, não a pessoa que chamou, mas a pessoa que está sendo chamada. Então, mais importante do que ter a unção da pessoa que chama para liderar, é mais importante ainda ter a unção da parte do Senhor, ser chamado por Deus. E foi o caso de Josué. Josué foi escolhido por Deus. E nós também, para liderarmos, nós devemos ser escolhidos por Deus e não pelo homem. Até porque o homem, ele é falho. Lembra quando foram ungir Davi, rei? Foi chamando o primeiro e ele já foi, não deve ter sido esse daí. Mas veja como a escolha é diferente. Foi Deus quem chamou Davi, mas pela aparência seria uma outra pessoa. Então nós devemos ter muito cuidado com essas questões, porque às vezes a pessoa que está convidando outra pessoa para liderar um departamento, por exemplo, pode estar indo pela questão da amizade, porque é uma boa pessoa, mas às vezes não é o caso. E vamos saber nessa lição, por exemplo, a diferença entre Moisés e Josué. E você verá que isso fez toda a diferença. Mas, mais uma vez, deixar bem claro que nós ficamos alegres em ser escolhido para liderar um departamento, por exemplo, ou mesmo uma igreja pelos homens. Mas mais importante do que isso é ser chamado por Deus para liderar um departamento ou uma igreja. O chamado precisa vir do Senhor. A continuidade da história. O Senhor deixa claro que por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história já em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Aprendemos com esta verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam.
É notório que, ao menos na política, quando alguém assume um governo, ele quer desfazer do governo anterior. Isto é de praxe, com algumas raras exceções, é verdade. Mas no nosso caso, quando somos chamados para liderar um departamento, nós devemos estar em comum acordo com o líder que está atual e parar e conversar com ele. Até onde você foi, qual é a sua meta final, para que eu dê continuidade àquilo que você não conseguiu por alguma razão concluir. Esta é a postura de um líder que é chamado por Deus. Ele dá continuidade na obra excelente que algum líder começou. É claro que se este líder anterior está indo por um outro caminho, né, está por um caminho errado, é claro que ele será consertado, como foi o caso de Saul. Saul foi substituído pelo fato de que começou bem, mas lá pelas tantas perdeu a pegada, perdeu a linha, né, perdeu o foco. Então ele precisou ser substituído. Então, nesse aspecto, quando um líder atual, um novo líder, ele precisa chegar para o líder atual e dizer para onde que você está indo. Eu vou com você, vou seguir o caminho, já que você vai sair, eu vou dar continuidade. Agora, se esse novo líder reconhece que esse líder anterior ele não andou bem, ele não vai continuar aquilo que andou errado. Ele vai consertar aquilo e assim dar prosseguimento ao trabalho. Entretanto, de modo geral, quando um líder é colocado, é mais por uma questão de chamado de Deus, é mais porque aquele líder atual já tem uma outra missão para fazer e precisa ser substituído. De modo geral, o líder está sendo substituído não por uma incapacidade dele, mas porque precisa mesmo de fato ter um gás novo, ou ele tem ou Deus tem um outro projeto para ele, né? A lealdade de Josué. A fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o seu sucesso. Lealdade tem relação com honestidade, verdade e sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios e aos seus líderes e liderados. Vamos aqui pontuar a questão da lealdade. Como o líder precisa ser? Ele precisa ser leal aos seus líderes e aos seus liderados. Veja que aqui tem também a questão a lealdade tem a ver com honestidade, né? O líder precisa ser honesto, né? Ainda que essa honestidade vai comprometê-lo, ainda que a honestidade ficará contra ele, mas ele precisa ser honesto. Nesse caso ele precisa ser neutro, né? O ponto é este e eu falhei aqui. Ele precisa ser honesto, ele precisa reconhecer, ter a humildade que está errado. E claro, né, nesse ponto de honestidade também está ligado junto com a verdade. Ele precisa sempre dizer a verdade, até porque Jesus é a verdade. Então ele precisa falar sempre a verdade, ser uma pessoa sincera, né? Ou seja, ele sempre precisa ser uma pessoa autêntica, não andar de máscara, né? O que eu quero dizer aqui é, dentro da igreja ele tem um comportamento, mas fora da igreja ele tem um comportamento completamente diferente. Ele é líder dentro da igreja, mas fora da igreja ele não quer nem saber dos seus liderados. Então aqui entra a questão da sinceridade. Ele tem compromisso com alianças firmadas. Aquele líder que ele substituiu, ele já firmou algumas alianças lá atrás. E ele precisa, esse líder atual, ele precisa dar continuidade a essas alianças, se porventura essas alianças foram alianças de respeito, porque nem toda aliança ela é respeitada, né? Nem toda aliança é boa. Então, se esse líder fez boas alianças, é de bom tom que elas continuem. E ele precisa ser leal a Deus, aos seus princípios e aos seus líderes e liderados. Então veja que aqui há um ponto de lealdade. Então a questão de Josué está aqui, a nossa questão está aqui. O líder ele precisa ser leal a Deus em primeiro lugar, ao seu caráter, né, ao caráter próprio, né, do líder, e também ele precisa ser leal aos seus líderes, né, pastores, etc. E também, claro, ser leal aos seus liderados, ter transparência, né? O líder certo, no tempo certo. Quem foi Josué? Dos 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes da promessa de Deus, buscando
animar o povo e por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração dos que saíram do Egito a entrar na terra prometida. Veja que coisa interessante, um ponto interessante. Josué e Calebe, o que eles faziam? Eles motivaram o povo, eles mantiveram fiéis e confiantes à promessa do Senhor, né? Eles buscaram animar o povo. E assim também é o líder ele precisa estar animando os seus liderados. Se porventura acontece alguma situação e muitas vezes os seus liderados fiquem perdidos sem direção, acham que dessa vez não vai, o líder ele precisa animar o povo. Não, o Senhor está conosco, Deus é conosco, o Senhor nos dará vitória. Ele é aquele que vê o lado bom, não que ele vai viver da positividade, como se dizem por aí, não é isso, mas ele vai potencializar aquilo que é bom e vai ver uma solução para aquilo que é ruim. Então veja que aqui existia aqui na terra alguns obstáculos, é verdade, mas Josué e Calebe foram firmes. Não, podemos ir porque o Senhor é conosco. Então eles animaram o povo. Então é assim também que o líder precisa ser. Ele precisa animar o povo nas situações, nas circunstâncias, nas dificuldades da vida. É o líder que vai dar aquela palavra de ânimo para que o povo, juntamente com seu líder, continue fazendo a obra. Josué e o seu tempo. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o rio Jordão que estava à sua frente, mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Contudo, os desafios da liderança de Josué estavam apenas começando, pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida, lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras. Quando o líder começa o trabalho, ele sempre haverá aquele primeiro obstáculo, sempre haverá o primeiro desafio. E ele não deve esmorecer, ele precisa ficar firme no Senhor, saber que o Senhor vai dar a vitória, que ainda que aconteça alguma situação que por alguma razão pode acontecer do líder logo no primeiro desafio, ele fracassar. É possível. Entretanto, ainda que assim ocorra, ele precisa, desta vez, nós não conseguimos, mas nós tentaremos e conseguiremos. E ele começa a ver os pontos onde ele falhou. Porque quando o líder ele reconhece que ele falhou em algum ponto, isso não tira dele a credibilidade. Muito pelo contrário, dá mais credibilidade ainda. Por quê? Porque as pessoas veem nele uma pessoa humilde que reconhece que falhou em algum determinado momento. Entretanto, de uma forma ou de outra, quando o líder começa a trabalhar o seu trabalho de liderança, sempre haverá o primeiro obstáculo. Ele precisa ficar firme, confiante no Senhor, porque certamente o Senhor dará vitória. Josué, o líder certo, na hora certa. Josué não era o líder ideal para conduzir um povo de dura serviço pelo deserto, assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada. Josué foi o líder certo na hora certa e para a tarefa certa. Lembra que eu falei sobre a questão da diferença entre Josué e Calebe? Ou melhor, Josué e Moisés? Tá aqui a diferença. Josué ele não conseguiria conduzir o povo de dura serviço pelo deserto, porque a pegada ali no deserto era para Moisés, que Moisés era mais manso, Moisés era mais tranquilo para lidar com o povo. De contrapartida, na questão para introduzir o povo na terra prometida, Moisés já não serviria, porque Moisés era mais tranquilo, precisava de alguém fervoroso nas batalhas, uma pessoa experimentada na guerra, uma pessoa que tenha experiência militar, e foi o caso de Josué. Viu aqui a grande diferença? Não é a questão do líder certo, do bom líder, é o líder que entra no momento certo. Às vezes é um líder certo, ele é bom, ele é o líder certo, mas a hora não é certa, não é aquela hora não é para ele. Então ele precisa fazer o quê? Aguardar no Senhor até chegar a sua vez. Veja que Josué estava sempre colado ali com Moisés, possivelmente não tinha almejo de ser líder, mas ele fazia o quê? Ele estava sempre ali com o seu líder, acabou que ele foi chamado para ser líder. Então, por isso, é necessário que nós venhamos compreender e entender que é tempo para tudo. Às vezes falamos, se eu estivesse lá no lugar dele, eu fazia isso, eu fazia aquilo.
mas você não está. Por que você não está lá? Porque não é o seu tempo. Você precisa aguardar o seu tempo. O seu tempo virá e você entenderá que o Senhor fez segundo a vontade dele. E naquele momento não era para ser você, era para ser o outro mesmo. E o que você faz? Você vai ficar triste? Não, você vai ficar com este líder, vai ficar agarrado com ele, vai ajudar o seu líder, vai estar andando junto com ele, vai apoiar ele. Porque no dia que você for chamado, você sabe exatamente o que o seu líder faria. Por quê? Porque você está ali sendo como uma sombra para o seu líder. Então tudo que o seu líder faz, você acompanha. Então quando ele precisar sair e alguém tiver que acompanhar, tiver que dar continuidade, certamente o Senhor irá escolher você. Por quê? Porque você é agora no momento, agora é o seu momento. Então o Senhor vai chamar você. Importante que nós temos que compreender que o Senhor que detém o tempo, é Ele quem vê o tempo, né? E muitas das vezes nós falamos que não era para ser eu, não era para ser você. Calma, o seu tempo vai chegar, o seu dia vai chegar. E quando você chegar, você entenderá que daquela vez não era para ser você mesmo. A pessoa de Josué e sua família. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a família. A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança. Não adianta querer liderar bem a igreja ou um departamento se a pessoa não lidera bem a sua casa. E aqui de se falar um ponto aqui específico, nem todo líder será casado. É de bom tom que ele seja casado, é de bom tom. Entretanto, há muitas situações, há muitas vezes que o líder ele é solteiro e faz um trabalho tão bom quanto o casado. Neste caso, se ele é solteiro, ele precisa da mesma forma ser referência na família. Ainda que a família dele não seja cristã, ou sendo, ele precisa dar bom testemunho na família. Porque se ele não dá um bom testemunho na família dele, com pai, com mãe, avós, primos, tias e etc., como é que ele vai liderar a igreja de Deus? Ele não serve para liderar o departamento, ele não serve para liderar a igreja. Por quê? Porque ele não é uma referência, ele não dá bom testemunho em sua família. Então, nunca, jamais um líder deve negligenciar a sua família para liderar. Inclusive, há um outro ponto, a questão se está entre a família e a questão da liderança, por alguma razão. Vou te dar aqui um exemplo. O departamento precisa fazer um determinado trabalho, o líder precisa estar na frente desse trabalho. Mas se na família do líder está acontecendo algum tipo de deficiência, algum problema sério de saúde ou coisas do tipo, esse líder precisa deixar o trabalho dele da igreja e cuidar da família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Josué e suas imperfeições. As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a sua humanidade e a consciência de suas limitações. Como indivíduo, certamente Josué não teve somente virtudes. Sim, Josué teve algumas falhas, é verdade. E isso demonstra a imperfeição de Josué. E assim somos todos nós. Todos nós temos imperfeições. Por melhor que o líder seja, ele é imperfeito. Ele será imperfeito em algum momento, né? Para tomar alguma decisão, ele tomará alguma decisão errada. Por quê? Porque ele é falho. O pastor, o líder, num modo geral, todos nós somos falhos. Não há ninguém perfeito nesse mundo. Então, quando um líder ele reconhece que ele falhou, ele reconhece os seus receios, os seus medos, isso na verdade dá a ele, na verdade, uma credibilidade, porque as pessoas veem que ele realmente é uma pessoa de verdade. Por quê? Porque ele é uma pessoa sincera, é uma pessoa que mostra que realmente ele é dependente de Deus e que ele é uma pessoa falha, assim como os seus liderados. Josué não consultou a Deus. Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Contudo, acreditamos que o seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. O líder, ele sempre irá preparar um sucessor, uma pessoa que irá continuar o trabalho que ele começou. Que na verdade foi o Senhor que começou, né, através dessa pessoa. Né? Entretanto, há de se ver que, por alguma razão, os líderes atuais estão muito preocupados em continuar na liderança, não querem, como diz por aí, né, não querem largar o osso.
não querem deixar aquilo de maneira nenhuma. E por infinitas razões, não vou entrar aqui no mérito, mas por infinitas razões, o líder ele precisa ter na sua consciência que o tempo dele findará, haverá o tempo que chegará o final do tempo para ele. E ele não deve ficar preocupado em se perpetuar na liderança. O que ele precisa de fato é preparar um sucessor. Por quê? Porque ele sabe que um dia, certamente, ele não estará mais ali. Ele pode partir para a eternidade, ele pode ir para um outro estado, pode acontecer ficar por uma enfermidade e não conseguir mais dar assistência, entre outras razões. Então ele precisa deixar um sucessor. Conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa, em um tempo específico, e aceitou, juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. E nós devemos assim também. Se porventura você está liderando e a sua família por alguma razão ainda não está juntamente servindo ao Senhor, continue adorando e bendizendo ao nome santo do Senhor, glorificando o seu santo e poderoso nome, fazendo a obra de Deus. Entretanto, se porventura a sua família estiver dependendo de você por alguma razão, você precisa dar assistência a esta família. A família é mais importante do que a liderança da igreja, a liderança de departamento. Sabemos da importância da liderança da igreja, mas a nossa família, nesse caso, vem em primeiro lugar. Hora da revisão. Número 1. Foi o Senhor quem fez a escolha. Número 2. Sua lealdade ao Senhor e a Moisés. Número 3. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o sucesso. Número 4. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra Amaleque. Número 5. O seu nome é Jeshua, significa Jeová é salvação. E foi somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida? Não é isso que muitas das vezes falamos? Que somente Josué e Caleb entrou na terra prometida? Não, isso não é verdade. Não foi somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. O que a Bíblia menciona é que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida das pessoas que tinham mais de 20 anos de idade. Mas os de menos de 20 anos, todos entraram na terra prometida. Até porque se somente Josué e Caleb entrassem na terra prometida, como é que ia continuar a nação de Israel? Você pode ver isso no livro de Números, capítulo 1, versículos 47 e 49, Números 14, 29 e 30, Deuteronômio, capítulo 1, versículos 35, 36, 38 e 39. Portanto, não foi somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida, foram Josué e Caleb dos que tinham mais de 20 anos. Aí foi somente eles dois que tinham mais de 20 anos. Mas todas as outras pessoas, os de 20 anos para cima, morreram tudo no deserto. Somente Josué e Caleb escaparam. Mas dos de 20 anos para baixo, todos que nasceram entraram na terra prometida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!